Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Victoria Laís, do grupo Beta, e no meu grupo, vocês estão conseguindo já ver o slide? Ou não? O professor não colocou? Sim, estamos bem. Ok. Ó, no meu grupo tem a Kathleen, que ela é gestora, a Dandara, ela é mediadora, o Lucas é engenheiro, eu sou programadora, a Giovana é redatora, a Lúcia é calculadora e a Yasmin é designer. Ó, na primeira semana a gente fez a indução, o cozinhamento do repolho e foi o acendimento dos LEDs. Foi a primeira, como que eu posso dizer, o primeiro experimento que o professor indicou para a gente fazer. A primeira semana foi a indução. Então a gente ficou a turma dividida. Eu e o Lucas, a gente montou o Arduino, fez a programação, e enquanto as meninas do outro lado cozinharam um repolho, misturando alguns corantes nesse repolho. Ó, o resultado: o cozinhamento do repolho. A nossa mediadora conseguiu isso no roteiro impresso, dado pelo professor de forma correta, assim dando o resultado pedido. Acendimento do LED. Nós conseguimos ligar o LED usando um Arduino tranquilamente. E eu fiz o programamento correto. Na semana 4, eu acho que a gente cozinhamos o repolho, né? E misturamos com corante. Depois a gente fez na sala de informática o Arduino, a gente criou um semáforo, ligando os LEDs de forma contínua. A mediação ficou assim. E todos os LEDs conseguiram ser acendidos. A Giovana, ela colocou todo o procedimento, né, que a gente fez na luzinha, todas as formiguinhas. Semana 6. Foi um teste. Semana mediadora. Ó, a semana 6 em si, a gente fez o professor deu fórmulas de gelo e a gente misturou água com bicarbonato, água com sal e água com açúcar para ver se gerava energia e se ligava um LED. Eu e o Lucas, a gente programou o LED e as meninas encheram e fizeram essa mistura. E a gente foi ligando, colocando o térmico dentro para ver. E o térmico ele acendeu só 2 vezes, que foi na água com açúcar, não, na água com sal e um pouco na água com açúcar. Ó, ficou assim. Esse foi o objetivo do projeto. E essa foi a dificuldade do nosso gestor. As facilidades foram conseguir organizar o grupo mesmo quando algo estava errado, foi realizar, né, a função dela e ajudar quando era preciso. E a dificuldade foi cobrar o esforço dos colegas
e não precisar mantê-los tão pressionados. E ela tinha dificuldade de manter a calma quando algo estava muito errado. Na função da Yasmin, que é de designer, ela não, a facilidade dela para ela foi tranquilo. As dificuldades foi que às vezes ela não conseguia fazer o trabalho e ela pedia ajuda. E o tempo de uma aula para outra fazia com que não conseguíssemos terminar a tempo as nossas funções. As dificuldades e as facilidades do Lucas foram assim: o Lucas teve facilidade em programar, ele teve facilidade de montar o projeto pedido no tempo. A dificuldade foi que ele teve problemas com os códigos e colocar na hora de montar os fios, na hora de montar e ligar entre o Arduino e a placa. E a dificuldade da Lucilena foi o tempo também. Geralmente as pessoas do meu grupo, elas reclamavam sobre o tempo. Mas de resto elas não mudariam nada dentro do grupo. Em si ela não teve dificuldade em resolver os cálculos, ela já tinha um conhecimento prévio já de um curso de química que ela já fez. A Dandara, ela tinha facilidade de medir os materiais e os dados que o professor dava. Ela conseguiu escrever, né, ela e a Barrense, elas conseguiram escrever muito bem o que estava sendo pedido naquela tarefa. A dificuldade foi que às vezes a gente teve que fritar algumas coisas e por falta de experiência não conseguimos fazer essas tarefas. E a parte do tempo, como já dito antes. Essa foi a primeira semana, as fotos da primeira semana, que foi o acendimento do LED. Da segunda foi o semáforo. Terceira também é que a gente continuou o projeto do semáforo, porque como não deu tempo, se a gente só montou, a gente não conseguiu ligar para ver se a programação estava certa. Na quarta semana, que a gente ligou o LED. Na quinta. Na primeira semana, do outro lado, que era o lado do laboratório, foi o cozinhamento do repolho. Aqui foi na terceira semana, que foi o experimento sobre o sal, açúcar e o bicarbonato. Esse foi o do sabão, que foi o último projeto, do outro lado. Em si, a gente conseguiu realizar muito bem. A gente teve um pouco de estresse, porque não é fácil fazer quando você não tem experiência, mas nós, com força de vontade e alguns conhecimentos de outras escolas, a gente conseguiu levar tranquilamente. Então, eu agradeço vocês pelo tempo. Obrigado. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida aqui. Primeiro, eu queria dar parabéns para o grupo Beta, né? Isso. E você foi qual é o seu nome? Victoria. Vitória. Você foi a programadora, é isso? Isso. Eu queria saber de você qual foi a maior dificuldade na programação e quando você tinha alguma dificuldade, qual foi a sua fonte de pesquisa, quem te ajudou? Em si, eu tive algumas dificuldades com o código na hora de montar, porque em si a gente, como tem que escrever, né, a gente não pesquisa, copia e cola. Uhum. Então, eu sempre vinha para casa e eu falava, eu vou pesquisar sobre
e uma maneira mais fácil de a gente conseguir fazer isso em menos tempo, né? Pegar já os códigos, já ter uma base para a gente colocar no projeto. Legal, isso chegou a chamar sua atenção de querer, para o futuro, seguir algo parecido com algum desses projetos que vocês fizeram? Assim, para mim não, porque eu quero muito fazer medicina. Então, para mim não vai entrar essa parte da robótica. Entendi. Mais alguma pergunta? Tá certo, parabéns aí. Obrigada. Continue aí persistindo, sempre que tiver dificuldade, pegar ajuda dos amigos, dos professores. É isso aí, parabéns. Tá bom, obrigado. Tchau, gente. Vitória, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns mesmo. Bom, agora vamos para o grupo Gama, do segundo I. É o grupo Gama, né? Tá. Ó, o microfone já está aberto, aí é só começar mesmo. Tá aqui mesmo, né, Gama, né? Esse slide está um pouco mais para baixo do slide da apresentação de hoje. Ah, tá. Está lá abaixo. Oi, essa sala é o segundo I também? É o segundo I também. Tá. Esse é o Gama. Isso, esse é o Gama. Esse aqui, né? Bom dia. Bom dia. O meu nome é Kaique Copart e eu fiquei responsável pela função de gestor do Grupo Gama. Aqui nesse primeiro slide, a gente optou para ficarem melhor, até para vocês assistirem, a apresentação de cada integrante do grupo. Aqui nós temos eu, né, que eu sou o Kaique Copart, gestor, o Guilherme Paranhos, que ficou responsável pela função de design, o João Vitor ficou responsável pela função de programador, Gustavo Martim, engenheiro, o Daniel Portugal, medidor, e o Guilherme Marques, redator. Aqui nessa seleção de nomes, a gente tinha uma integrante que era uma amiga nossa aqui, ela é calculadora, mas ela se transferiu no meio do processo, então a gente optou por não colocar o nome dela aqui. E aqui o professor Denis. Essa aqui foi a apresentação. Aqui nós temos os objetivos. A gente, durante esse bimestre, a gente conseguiu aprender a importância do uso de EPIs, por conta de a gente utilizar elementos químicos que podem machucar. Então, é fundamental a gente usar EPI, que é equipamento de proteção individual. Desenvolvemos algumas habilidades tecnológicas, tais como o uso de Arduino para programação, é o aplicativo para poder colar o código do programador, e o Tinkercad, que era para confecção design. É o aplicativo onde que tinha um plano e a gente utilizava para montar cada atividade que era solicitada pelo professor. Planejamento para conseguirmos entregar as atividades de acordo com o prazo estipulado. Ou seja, com bom planejamento, a gente consegue fazer cada função de acordo com o prazo estipulado pelo professor. Utilização de elementos importantes para o experimento, como manusear um fogão e soda, enxofre e entre outros elementos químicos. Os objetivos foram fundamentais, que é a gente aprender uns novos elementos químicos que a gente não conhecia, para a gente conseguir manusear com cuidado e não se machucando as atividades. Esses aqui foram os objetivos. Então, os nossos slides a gente preferiu por ser mais objetivo. Ao invés de explicar semana a semana, nós preferimos buscar um filtro de cada atividade e assim ter um feedback de cada função.
Aqui tem o gestor. Como eu já comentei, meu nome é Kaique Copaert, eu fiquei responsável pela função de gestor do grupo, ou seja, cobrar meus companheiros e efetuar os registros das atividades executadas. As minhas facilidades foram o registro e identificação das atividades e entendimento de todas as funções. Ou seja, para ser gestor, você tem que entender todas as funções, até para você poder cobrar e poder ter um resultado da forma que foi solicitada. Dificuldades: manter a concentração da equipe. A gente teve uma dificuldade por conta de como tem muitos alunos na sala, às vezes um ou outro da equipe acaba esparecendo, acaba desfocando da atividade. E cumprir 100% do prazo estipulado. A gente teve uma dificuldade grande em entregar 100%. Geralmente a gente entregava 90% por aí. Por conta que é corrido, porque são 2 aulas que a gente tem que entregar tudo que o professor solicitou. Aí que temos, eu comentei um pouco sobre um feedback meu mesmo, e sobre o meu grupo. Coloquei, de uma forma geral, conseguimos concluir quase todas as atividades propostas. Então, o segundo bimestre foi um bimestre satisfatório para nós, que a gente conseguiu concluir tudo. O que eu mudaria? Isso é um feedback do meu grupo e até para todos. Eu mudaria um integrante ou outro, mas para não ser radical, eu mudaria as funções, deixando assim mais fácil para cada integrante se enquadrar em sua função. Ou seja, como foi a primeira vez que nós tivemos contato com esse novo método de trabalho, a gente não tinha um norte de cada função. E agora nós temos onde cada um se encaixaria. Aqui temos o design. Ele se apresentou aqui, o Guilherme Paranhos, e ele colocou a função dele, que ele ficou encarregado na função de design do grupo, e o objetivo dele era desenvolver e exemplificar a atividade propostas com projetos de resolução 3D. As facilidades dele foi entender o conteúdo passado pelo professor e a aplicação do aprendizado nos projetos, ou seja, tudo que ele aprendeu com o professor e tudo que ele conseguiu entender, ele conseguiu colocar em prática nos projetos. As dificuldades foi entender como funcionava o sistema de montagem dos projetos. Como eu já disse, a gente estava começando a aprender e ver como que é esse método de trabalho. Então a gente teve dificuldade para poder aprender a manusear o ticket card, no caso do design. E é isso. Na criação dos projetos, ele também teve dificuldade por conta do que estava no começo ainda, mas ao longo ele conseguiu ir aprimorando. Aí ele colocou um feedback, esse feedback aqui foi mais direcionado para o professor, que ele colocou: gostaria que o professor nos instruísse melhor de como podemos fazer a respeito do desenvolvimento e criação do projeto 3D. Ou seja, às vezes como eu disse, é muito aluno, às vezes na hora que está muita coisa, o professor não consegue ter um tempo para poder nos instruir melhor. Aqui temos o feedback do nosso engenheiro Gustavo Martim. Ele ficou responsável pela parte de engenharia do grupo dele, no nosso grupo, no caso. Facilidades. Ele tem uma facilidade no ligamento dos fios, a placa, fácil ligamento do kit Arduino à placa. Ou seja, todo o kit que o professor nos trouxe, ele conseguiu ter facilidade com os fios, até porque era uma coisa que era manual, era uma coisa que era básica. Dificuldades. Ele teve dificuldade em entender como fazer a montagem correta da placa junto ao Arduino. Ou seja, quando você pega a placa e você junta com o Arduino e junta com os fios, às vezes fica muita coisa, e aí ele acaba se perdendo nesse sentido. E ele também teve dificuldade na explicação, nem sempre deixar claro como deve ser feito. No relatório que é passado pelo professor, a gente teve algumas dificuldades para poder entender o que era para ser efetuado. E aqui o feedback dele. O feedback dele foi direcionado para o nosso grupo. Ele colocou que o grupo precisa de mais concentração, mais organização e foco para realizar as tarefas corretamente. Para facilitar a tarefa dele, ficaria melhor algum manual mais objetivo. Essa última parte foi um feedback mais direcionado para as instruções que são passadas. Aqui nós temos o feedback do nosso programador. Ele se apresentou aqui, o João Vitor, e ficou responsável por toda a parte da programação do grupo dele. Facilidade. Ele teve facilidade para programar os códigos, entender para que ele ia utilizar aqueles códigos na programação.
E isso ajuda muito, por conta que às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Então isso facilitou muito para ele. E a dificuldade que ele teve foi identificar os erros programados. Às vezes a gente colocava os códigos no aplicativo e às vezes dava uns erros e a gente ficava tendo que ir de letra em letra para identificar qual que foi o erro. Que ele colocou a função, o que ele achou dele nesse bimestre. Ele colocou: de forma geral, consegui cumprir com o cargo designado, dando uma resposta positiva para ajudar o meu grupo. Aí aqui foi um feedback, o que ele mudaria para facilitar a parte dele. A única coisa que eu mudaria era tentar diminuir o número de aplicativos que usamos durante a aula. Ou seja, ele gostaria de fazer uma fusão e, por exemplo, em um aplicativo a gente conseguir fazer cada função. Medidor e redator. O nosso redator, Guilherme Marques, ele ficou responsável pela função de redator, ou seja, ele tinha que relatar as funções que o medidor fazia. As principais facilidades que ele teve foi escrever rápido no computador e compreender o que o medidor estava fazendo. As dificuldades dele foi entender a linguagem técnica de cada componente químico, ou seja, ele tinha facilidade para escrever, só que ele não sabia qual elemento químico ou qual componente que o nosso medidor ia utilizar. De forma geral, ele colocou aqui para ele: de forma geral, consegui cumprir o meu cargo e ajudar o meu grupo com o que foi pedido. E o que ele mudaria para ajudar ele? Ele falou aqui que ele mudaria para ajudar ele em investir em periféricos como teclado e mouse, porque ele falou que fica muito ruim mexendo somente no notebook e nessa parte aqui do touchscreen. Aqui temos a função do medidor, o Daniel Nogueira. A facilidade que ele teve foi medir e misturar os ingredientes. E a principal dificuldade que ele teve foi identificar alguns ingredientes com os nomes que estavam na pasta. Ou seja, igual eu expliquei, como no começo era uma coisa muito nova para a gente teve alguma dificuldade para poder assimilar e entender cada componente. E o que ele mudaria para poder ajudar a função dele? Ele explicaria mais detalhadamente, passo a passo dos experimentos, talvez com alguma instrução mais clara. E aqui a gente tem algumas ilustrações do que foi feito na primeira semana. Na primeira semana foi tudo muito básico, vocês vão vendo conforme as semanas a gente conseguiu ter uma evolução muito grande. Por exemplo, aqui na segunda semana você já vê que da primeira para a segunda a gente já conseguiu efetuar mais código, já conseguiu colocar mais fios na placa. Na segunda, a gente já conseguiu fazer um sensor para medir a temperatura da água. Aqui nós efetuamos a programação e a execução de um sensor de fumaça. E na quinta semana a gente fez a execução da programação e de uma placa de sensor térmico, que aí conforme chegasse mais perto, a cor ficaria verde, amarelo e assim vai indo. Aqui temos os resultados do medidor e redator. Aqui a gente só uma amostragem mesmo para vocês verem que deu certo, que aqui no início, quando eu comentei que a gente estava com a Camila, que ela acabou pedindo transferência, deu certo por conta que a gente fez uma mistura de esquentar o repolho, onde ele deveria soltar uma água com a cor roxa, e aí deu certo nessa semana. Essa semana aqui a gente teve um outro experimento com repolho também, e com macarrão instantâneo, que ele mudaria de cor, e fritar o ovo também, que ele mudaria de cor. Já nessa semana, a gente fez uma mistura de água com os componentes passados pelo professor, onde se a gente encostasse a tomada da lâmpada, ela deveria ligar. E aí, como está ilustrado na imagem, ligou. Aqui na quarta semana, a gente misturou enxofre e com água, e aí ficou nessa coloração, onde a gente esquentava o enxofre e aí passava a coloração para outro copinho. Aqui na quinta semana a gente fez o experimento na qual a gente deveria efetuar a produção de um sabão. E aí a gente misturou soda, óleo de cozinha e aí deu certo. Aqui temos as considerações finais. Pode-se concluir com base na missão passada pelo professor que todos nós conseguimos ter um resultado satisfatório com muito planejamento, foco e dedicação. Ou seja, nada é impossível. Tudo que o professor passa é só questão de ter um planejamento, a gente focar 100% e ter uma dedicação.
E aqui é um feedback que todos nós concordamos que deveria ter. Para os próximos bimestres ou projetos, ficaríamos mais satisfeitos se apresentássemos instruções mais claras e objetivas, e também um auxílio maior dos representantes do professor. O professor tem, vamos dizer, o braço direito dele. Às vezes eles, como eu disse, tem muita gente na sala, às vezes com muitos alunos, eles ficavam meio perdidos. E aí que nós temos agradecimentos. A gente tem um agradecimento ao professor Denis, os materiais fornecidos, e a escola Gabriel Ortiz Purdal cedeu espaço para a gente e tudo. Os funcionários da limpeza, porque não é fácil, porque a gente faz muita sujeira e tem que manter a limpeza em dia, né? E os colegas de equipe por ter concluído mais essa fase. E os avaliadores convidados, que são vocês. E é isso. Da minha parte foi isso. Vocês têm alguma dúvida? Posso falar? Pode falar. Parabéns, seu nome eu anotei aqui. Eu estava olhando para o lado Kaique, não é Kaique? Kaique. Tá, parabéns, viu, Kaique, pela apresentação aí. Você mostra bem seguro, acho que não só da organização do grupo, mas parece que você tem um futuro aí bem definido. Não vou falar nada do que você quer, mas você mesmo já mostra essa gestão do grupo, né, muito bem organizada, né? A apresentação de cada grupo, cuidado com isso, né? Tem uma apresentação dos objetos de apresentação estão muito boas também, eu notei isso. Preocupação com o planejamento e os prazos estipulados pelo professor. Parabéns, isso ajuda todo o grupo também a entregar os projetos na hora. Acho que esse grupo estudantil, essa forma com que você trabalha, você ajuda todo mundo nas provas, garante que todo mundo está ali sabendo dos horários, porque você mostra aí que você quer organizar o grupo, identificação ética com os amigos da sala, né? Quando você fala que tem muita gente na sala, sem manifestar nenhum problema maior, acho que é legal também, né? Resiliência do grupo, buscar erros de código. Vocês foram lá em cada linha, lá procurar onde estava o erro, eu lembrei disso, cada palavrinha. Isso mostra a resiliência do grupo. Né? Acho que persistir é sempre o maior investimento que vocês fazem quando querem terminar um projeto e de vida, né? Gostei quando você identificou aqui os programas periféricos, os alunos, né? Diminuir aplicativos, né? Mostrar a organização do ambiente, reconhecimento da equipe escolar, né? Parabéns por ter reconhecido aí todos da escola, acho que isso é bem importante para a gente valorizar a escola Gabriel Ortiz, que tem alunos maravilhosos aí com vocês, né, que pode ajudar todos os outros aí nessa organização, tá bom? Parabéns, viu, Kaique? Estou muito orgulhoso aqui de estar aqui também com você, tá bom? Obrigado. Sucesso aí. Muito obrigado. Só parabéns aí também pro grupo. O Kaique também mostrou ser tem uma bela visão aí de gestor, não só do grupo, prazos, como o professor Flávio falou, e uma apresentação com excelência, né? Parabéns. E continue assim, que vai dar bom. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Obrigado, professor Flávio. Obrigado, Humberto. Obrigado, agora eles vão para um pequeno intervalo, e aí umas 10h30 a gente retorna com só 2 grupos que estão faltando apresentar da mesma turma. Tudo bem? Umas 10h30, beleza? Obrigado, viu? Até daqui a pouco. Até mais. Tchau. Pezinho agora, gente.
Mano, eu tive que fazer tudo hoje, mas a gente vai sair essa semana. Você é um lixo, você tá uma ignorância. Gente, mas nossa gestão saiu hoje do grupo. Então, essa semana, cara, se tiver essa hoje, eu vou apresentar. Eu pedi que você tirar dessa blusa para o Kaique, eu vou tirar a blusa para valorizar a rotina. Eu vou tirar a blusa também para valorizar, você vai mexer. Quer tirar a blusa? Eu acho que era a gente quer tirar a blusa normal, eu tava com você também. Vamos tirar um deles. Agora tem que ver se não escapa do mar quente. Cadê a luz? Aí eu acho que Aí já mais claro. mais confiante. A gente precisa mais apresentar. Vamos forçar. Mas eu acho que é comum. Só que eu não quero fazer faculdade. Deixar o offshore, vou fazer na Uni Santana. Vou colocar o iPhone 13 ali. Por que eu tô lá? O 10. Que bosta. Não dá bosta. Em Santana. Ah, esse celular aqui. Ali, ó. Cadê o pente? Ai, cara, se tivesse um óculos aberto. O cara falou tudo formal, chega. Então, optando. Você vai entrar. Não faz nada, você é louco. Eu sou mulher. Eu fazer. Ele não é macho. Quer falar? Eu vou ligar uma pesquisa de segunda mão forte. Ficar um cheiro. E aí, Felipe, você vai ficar besteira ou não? Tá louco, já tem essa Michelle. Ó, o padrinho, ó. Você é louco, pai. Eu falo sério, você acha que é uma Mas eu manifesto. Mas manifesta igualzinho, né? Hã? Você festa? Tá nervoso. Mas, nossa, não é um jeito de ser rap, né? É isso. Mano, mentira, ele fica muito agitado. Pensa o seguinte, tem uma galera de aluno te olhando, e tem dois caras da rua se fuder. Mas você falou que Mas dá ok. você sabe que vai ter disputa direito. Tá todo mundo gritando. Não, a gente tem que apoiar essa Apoio? Deixa eu estar aqui. Você... Tá, estamos aí. Agora o... Você tá desligado o microfone. Tá, eu vou ligar agora. A minha gestora fez uma correção e mandou outro projeto. Outro projeto? Tá. Peraí, vou entrar. Oi, professor Flávio, só um minutinho que a gente já vai começar. Só acertando o áudio aqui, professor, que deu uma apagadinha no fone de ouvido. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Tá desligado, não sei porque eu tô em silêncio. Tá desligado, não vou te falar. É, pode sim, então não tá ligado? Eu só tô esperando carregar isso aqui pra baixar o seu, né? É o Delta, né? Tá. Não.
Bom dia. Pode ser aqui, mano. Isso é muito bom. O cara vira o Corinthians. Eu tenho que ser mesmo. Se for ele disse. Nove h 38, agora é 10h32. Eu sou Felipe, eu sou o Capucu, esse é o plano do grupo, né? E fiz essa semana e superou essa coisa. Que foi? Vocês chamam verdade. Ah, eu falo assim, eu sou assim. Bom, eu vou abrir aqui e a gente começa, tá bom? Já abri aqui o áudio, agora você pode começar. Tá. Certo. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Caio, eu vou fazer a apresentação. Eu sou o redator do Grupo Delta. E, bom, nossos integrantes são a Ana, que é a nossa gestora, a Bianca, que é a nossa programadora, a Júlia, que é a nossa designer, a Rebeca, que é a nossa engenheira, eu, redator, novamente, a nossa medidora, que é a Larissa, e o calculador, que é o Ian. Então, o objetivo foi basicamente agir com paciência sob pressão, com raciocínio rápido para copiar tudo, fazer qualquer coisa. E realmente concluir tudo no seu tempo. A gente desenvolveu habilidade de comunicação, aprendemos tecnologias online e offline, e nosso objetivo era sempre completar as tarefas no tempo certo, tipo, tudo que o professor pediu. Obviamente, algumas vezes a gente não conseguiu, mas faz parte. Bom, o gestor, como eu disse a Ana, ela teve dificuldade no início de entender o que o professor queria que ela entregasse, mas com a prática, com o tempo, ela foi concluindo tudo certinho. Aqui, como dificuldade, ela disse que a nossa equipe tem algumas pessoas que não conseguiram chegar no resultado, mas a ideia dela seria que a gente tivesse um pouco mais de tempo, porque ela achou muito curto. Como designer, a Júlia, ela teve facilidade com a montagem de tudo, então foi tudo certo. E a única dificuldade dela mesmo foi controlar as fórmulas sem o mouse. E bom, a sugestão dela seria também aumentar a quantidade de tempo. Programador e engenheiro. A nossa programadora é a Bianca e a engenheira é a Rebeca, que, bom, elas conseguiram fazer tudo certinho e trabalharam juntas em sinergia, porque quando uma terminava, a outra já ajudava a concluir com as dificuldades, e elas tiveram dificuldade em trabalhar em conjunto, isso é muito bom. O calculador é o Ian, ele teve dificuldades em, realizar sua tarefa, porque ele não tinha tanta informação sobre a matéria que foi dada, mas com o tempo ele foi aprendendo e com as semanas ele foi realizando mais fácil. E como dificuldade ele achou que houve falta de explicação durante as aulas para ele
poder realizar. É isso. E também aqui está dizendo que ele é uma função meio isolada, que não interage com outras funções. E bom, é só isso. A medidora do nosso grupo é a Larissa e eu, redator. As nossas dificuldades durante nossa passagem na semana mesmo foi o tempo limitado que a gente teve. Mas com o tempo a gente foi se organizando melhor e realizando as tarefas no tempo certo. E é isso. E por mim, eu coloquei aqui, para chegar aos nossos resultados seria necessária a colaboração de todos, porque nossos materiais são meio que limitados, mas se houvesse realmente revezamento correto, as aulas seriam mais rápidas e nós teríamos tempo de concluir. Aqui estão nossos resultados, são somente fotos. Beleza? E bom, como considerações finais, foi interessante participar desse projeto todo. Achamos legal a ideia do professor incentivar os alunos com chocolate para quem acertasse a pergunta. E também é uma forma mais legal da gente ir aprendendo. É isso. E nossos agradecimentos. A gente quer agradecer aos participantes que se esforçaram. Agradecemos à escola por nos proporcionar o espaço, a direção, também por nos ter contribuído com os recursos e os avaliadores por estar assistindo agora. Obrigado. Parabéns. Posso dar mesmo? Caio. Caio, parabéns, Caio. Eu notei aqui muitas coisas positivas e muitos pontos bacana. Você apresentou um objetivo falando na área de tecnologia da comunicação, né, no início, não foi isso? Eu fiz alguns pontos aqui. Eu achei interessante, Caio, assim, até algumas questões assim, fundamentais que eu poderia te perguntar agora, né? Como você falou das dificuldades em grupo, né? Quando você fala assim, falta explicação, né? A gente, para quem está ouvindo, falta assim, você mostrar quais explicações, né? E como é que se deu essa evolução desse projeto, né? Quais são os objetivos dele? Precisa estar muito bem alinhado com o seu grupo, né? Você traz também uma coisa positiva, a colaboração de todos, né? Mais revezamento correto, né? Então, como apresentar esse revezamento? Se você identifica essas dificuldades, eu recomendo você colocar essas dificuldades mesmo no quadro e a gente desmiuçar ela, abrir ela e mostrar, olha, as dificuldades são essas para os seus professores e seus colaboradores começar a engajar junto com você e todos começar a entender esse projeto. Questão muito boa, assim, você se apresenta bem seus amigos, seus companheiros de trabalho, né? E acho que você tem um interesse, talvez, muito legal nessa área de entendimento desses revezamentos, né? Quais revezamento precisa, né? A gente tem um próximo semestre tecnológico de comunicação, que até que o seu conhecimento nesse semestre pode exatamente identificar esses problemas de revezamento e melhorar essa performance. Aí, quem sabe no final agora do outro semestre, você tem mais um projeto a partir dessas dificuldades que você apresenta. Isso é muito interessante para a gente conseguir evoluir todos juntos também, porque eu aprendo bastante com vocês. Eu anoto tudo aqui que vocês falam e também levo para muitas coisas da minha vida aqui para melhorar a performance também, tá bom? Mas parabéns aí, continua a carreira, Caio Fernando. Parabéns, Caio. Muito obrigado. Vai em frente aí, viu? Obrigado a você. Obrigado, professor. Agora vamos para a apresentação do último grupo, que é o grupo Epsilon. Professor, esse último. É o último. grupo foi qual? Esse agora do Caio. Delta. Delta? Isso. Meu fone de ouvido está falhando. Delta. Tá, só pro Delta, qual foi o ano? É o segundo I. Segundo I. Isso. Então, segundo I. Ok. Então pode, eu estou aqui. Beleza. Pode iniciar quando quiser. A sua apresentação está no site, né? Sim.
Bom, você pode. Qual que é o seu nome? Esqueci. Felipe, você pode começar. Eles já estão ouvindo aqui, ó. Você vai carregar aqui. Opa, peraí que... Cadê? Caralho. Mano, acho que você colocou o bagulho errado. Peraí um minutinho, porque acho que foi os slides errados. Tranquilo, pode fazer sem pressa aí. Você é o Felipe? Prazer, Felipe. Bom dia, eu sou... Tudo Bom ótimo. dia. Meu nome é Flávio, Felipe. Tudo bom? Tudo ótimo. Joia. Olha, Então, fica eu tranquilo. sou... Oh, Pode começar a hora que você quiser. ok. Eu sou o Felipe, eu sou do segundo I e eu sou do grupo Epsilon. Primeiro eu já queria pedir desculpa porque essa semana teve um imprevisto muito grande no nosso grupo, né, que era a redatora, que ia ser responsável por essa apresentação, só que ela acabou sendo transferida da escola, né, e a gente acabou ficando sem nenhum material. Então todos esses slides foram feitos hoje de manhã, né, que eu era o calculador do grupo, eu tive que fazer, tipo, na correria, né, e acho que acabou não ficando muito bom, né, porque foi de última hora. Mas eu vou tentar fazer meu melhor e apresentar o melhor jeito possível para os senhores. Essas são os cargos, né, e o nome das pessoas do grupo. Aqui tem um gestor, que era a Jaqueline, né, que foi transferida, e a tarefa dela era monitorar o grupo. A medidora, que é a Ana, que realiza os experimentos no laboratório, né. O redator é o Gustavo, que anota o que ela faz. Eu sou o calculador, que é o Felipe, que eu faço as contas passadas pelo professor. O engenheiro, que é o Pedro, que monta os arduinos, pedido pelo professor. E a programadora Natália, que programa os arduinos. E a designer Alana, que faz as tarefas no Tinkercad, né? Teve alguns slides que eu não consegui passar para o site, né? Que foi o das dificuldades e das facilidades. Então, se os senhores não se incomodarem, eu vou ler aqui do meu celular mesmo, que está aqui, né? Um pouco sobre as dificuldades e as facilidades de cada um. A medidora, a Ana, ela teve muita facilidade no manuseamento dos materiais e em fazer as tarefas, porque eram tarefas simples. Porém, ela tinha dificuldade às vezes no tempo, porque por mais que fossem tarefas simples, eram muitas tarefas. Aí ela acabava se perdendo no tempo e às vezes acabava não conseguindo terminar. O redator não teve nenhuma dificuldade, para ele foi bem tranquilo, ele conseguiu anotar tudo certinho e foi bem fácil para ele. Eu sou o calculador, né? Às vezes eu tive algumas dificuldades no entendimento dos exercícios, né? Às vezes, tipo, ler, entender aquilo, como montar aquela conta, porém, com a ajuda do professor, ele me explicava certinho e eu conseguia fazer tranquilamente. O programador teve dificuldade na digitação dos códigos, né? Porque eram códigos grandes e que tinham que ser digitados letras por letras, não podia copiar e colar. Então, às vezes, ela acabava se perdendo nisso, mas de resto, tranquilo. O engenheiro teve dificuldade de entender o projeto na folha, né? Porque às vezes ele via na folha e ele via o negócio pessoalmente e não conseguia montar. Porém, com a ajuda do professor, isso era resolvido. O designer não teve nenhuma dificuldade, ela fez tudo muito tranquilo, né? Que ela faz curso de designer e para ela foi bem fácil. Essas são as dificuldades e as facilidades de cada um. E aqui a gente pode ver o medidor, né? Aqui ela fazendo o experimento do sabonete, né? Que ela misturou o óleo com soda cáustica, né? Aqueceu o óleo, aqueceu a soda cáustica na água, misturou e a gente fez o sabonete, né? Que inclusive ficou pronto hoje, porque ficou uma semana de descanso. E aqui do outro lado ela fervendo o repolho na água, né? E tirando aquela água com repolho, depois ela jogou um pouco de bicarbonato de sódio e assim mudou a cor dele, né? Aqui nós temos o redator anotando as tarefas do medidor e aqui alguns dos registros dele, né? Aqui é o calculador, sou eu fazendo os exercícios, a realização dos exercícios e alguns dos resultados. Aqui nós temos o programador com o Arduino, onde esse dia o objetivo era que as luzes acendessem quando colocadas na água com sal. E ela foi concluída com sucesso, né? A gente pode ver aqui a luz acesa, aqui a luz amarela. E aqui é o engenheiro montando o Arduino, né? Aqui pode ver também que ele foi concluído com sucesso, é aquele mesmo lá, né? Da aula passada, só que aqui é
é a programadora e aqui é o engenheiro, né, que eles fazem junto. E aqui é o designer montando um personagem no Tinkercad e aqui é a tarefa realizada por ele. E é só isso mesmo, né? Peço desculpas mais uma vez, porque foi muito de última hora, mas eu fiz o melhor possível, né, em pouco tempo para passar para os senhores. É isso. Parabéns. É o Felipe, né? Isso. Legal, Felipe. Olha, desculpe, minha conexão caiu 2 vezes aqui. Né? Às vezes eu estou olhando para o lado, é que eu estou com outro monitor aqui anotando o que vocês estão falando. Né? Mas eu estou aqui presente com vocês. E eu não peguei esse finalzinho, mas eu acho que eu entendi pelos slides a sua proposta, né? Entendi suas dificuldades, entendi como você considera essas dificuldades, mas e também a forma com que os alunos também te ajudaram. A equipe é muito importante estar conectada nesse momento, né? Por exemplo, o design ele precisa mostrar um projeto que esteja conectado com o assunto, né? Quando você mostra o Tinkercad, o projeto de 3D, né? Apresenta um robô, muito legal. Isso representa que a tecnologia está ali presente, tá? Mas o que exatamente, né? O Tinkercad é uma ferramenta de prototipagem, né? O Arduino é uma ferramenta de prototipagem, isso é só uma marca, né? Existe um dispositivo eletrônico ali, computacional envolvido, que talvez todos tenham que estar envolvido o mínimo possível, né? Para que você não tenha essa sobrecarga de trabalho e apresentar. Mas ficou muito bom. Quando você traz o celular, não tem nenhum problema você trazer informação, desde que você expresse lógica, e você fez isso, Felipe. Mantenha o seu grupo mais sintonizado com você nesse próximo semestre desafiador, né? Junta as dificuldades agora nesse semestre, melhora com esse grupo, mantenha ele forte e firme também. Não é fácil fazer a apresentação mostrando as dificuldades de todos. Representar isso é uma tarefa muito competente da sua parte, tá? E eu prestei atenção aqui também, né, com a ajuda do professor, o aluno, você conseguia terminar as tarefas, né? Então, foi solicitado muito do professor para terminar exatamente as tarefas, isso é legal, mas mostra que, às vezes, o grupo não tem uma autonomia que precisa ter, né? Não da sua parte, mas no contexto. Mas é muito legal quando você reconhece isso, né? Sabendo que também esse professor, ele é um só e vai ter que atender outros, né? É legal esse grupo melhorar a performance nesse próximo semestre com esse super projeto que vocês têm aí, muito interessante, envolvendo Arduino, montagens, o pH ali, o sensor na água, você tentando buscar informações daquilo, mostrar para as pessoas alguma coisa visual, né, através desses dispositivos eletrônicos, mas sabendo que o tempo do professor é pequenininho, né, e aí o grupo tem que se organizar para o nosso tempo ficar assim, bem harmonizado com o seu projeto. Parabéns pela apresentação, pelo esforço, acho que valeu a pena mesmo. Continua firme aí, Felipe, que você vai longe também. Obrigado. Tá bom? Bom, obrigado, professor Flávio. Bom, aí por hoje encerramos, né, as apresentações. Aí amanhã, no mesmo horário, vai ter outra turma, mas eu te mando dar um lembretinho, tudo bem? Mas obrigado por ter participado dessa, professor. Professor, parabéns aí pelo trabalho e pelos avanços aí, isso significa bastante para a sociedade, os alunos acho que estão bem sintonizados com esse compromisso. O Gabriel Ortiz é uma escola excelente, né? A gente tem muitas boas notícias dos alunos que trabalham nas escolas públicas aí, fazendo esse trabalho com o professor. Estou muito honrado aqui, pode me convidar que amanhã eu estou aqui de novo. Então, obrigado, viu? Parabéns, ótimo dia, professor. Tchau, tchau. Parabéns para vocês todos aí. Pessoal, já estou indo para aí, então mantenham o silêncio, estou vendo todos vocês. Eu estou vendo da câmera da escola. Estou vendo da câmera da escola.
Chama a paixão de...